A data é maio de 2020 e o assunto, a morte de George Floyd. Os Estados Unidos entram em ebulição, expondo para o mundo uma face oculta daquele país, a do ódio. Vendido para o mundo como país da igualdade, da diversidade e guardião da democracia, os Estados Unidos da América têm como uma de suas maiores controvérsias históricas o ódio, sobretudo contra sua população negra. Existiam ali, até pouco tempo, leis de segregação que duraram até os anos 60 do século passado, onde negros eram proibidos de frequentar estabelecimentos de pessoas brancas, casar-se com pessoas de outras etnias, além de poderem ser presos caso não cedessem seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. A Era dos Linchamentos, como ficou conhecida, ocorreu entre 1890 e 1960, estampando a face mais obscura da história daquele país, onde mais de 4.000 negros foram mortos. O relato a seguir lança luz a esses acontecimentos, relembrando os relatos daquelas mortes, para que nunca caiam no esquecimento. As descrições são fortes. O linchamento de Jesse Washington, 15 de maio de 1916. Jesse Washington tinha 17 anos quando foi condenado por assassinar uma mulher branca no estado do Texas. O único fator que o ligava ao crime era um macacão manchado de sangue, o qual ele atribuíra a um sangramento nasal. Washington foi declarado culpado em julgamento de apenas 2 horas, num tribunal repleto de pessoas furiosas. Após o pronunciamento da sentença, o jovem foi arrastado para fora do tribunal por populares e linchado em frente à prefeitura municipal. Cerca de 10.000 pessoas, incluindo políticos e policiais, se reuniram para assistir ao ataque. A atmosfera era de comemoração, sendo que muitas crianças participaram do acontecimento durante o recreio. Os participantes do ataque ao jovem negro castraram-no, cortaram seus dedos e dependuraram-no sobre uma fogueira. Conta-se que a multidão que acompanhava o linchamento em êxtase comia salsichas e ovos cozidos que eram vendidos no local, como se aquilo fosse uma grande festa. Ele foi deixado à fogueira por cerca de 2 horas, onde por vezes seu corpo era suspendido e abaixado sobre as chamas, evitando assim uma morte rápida. Washington tentava subir na corda onde estava pendurado para se livrar das chamas, porém não tinha mais dedos e acabou por fim morrendo. Após o fogo ser extinto, seu torso carbonizado foi arrastado pela cidade e partes de seu corpo foram vendidas como lembranças. Crianças e adultos exibiam seus dentes, dedos e partes das genitálias como troféus. Um fotógrafo profissional registrou os acontecimentos, fornecendo a rara representação de um linchamento em progresso. As fotografias foram reveladas e vendidas como os cartões postais da cidade de Waco. O assassinato de Ernest Till, 28 de agosto de 1941. Ernest era um jovem de 14 anos que foi acusado de assoviar para uma mulher branca enquanto comprava balas em um mercado, embora as testemunhas tenham desmentido o ocorrido. A mulher, Caroline Brent, contou ao seu marido, o qual resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Bryant e seu meio-irmão, J.W. Millan, pegaram um carro com sua esposa Caroline e outra pessoa cuja identidade não foi confirmada e dirigiram-se à casa do reverendo Wright, tio de Emmett, onde este estava hospedado. Após identificarem o menino e o pegarem, os homens colocaram-no na parte traseira de uma caminhonete e, segundo testemunhas, o levaram para um galpão em uma plantação na cidade vizinha de Southland County, onde espancaram o menino, arrancaram-lhe um olho e, em seguida, atiraram nele. Um descaroçador de algodão de 70 libras foi amarrado ao pescoço de Till, com arame farpado para fazer peso no seu corpo, que foi lançado no rio Tallahassee, perto de Pasadena, Mississippi, outra pequena cidade ao norte de Money. O menino ficou desaparecido até que seu corpo inchado e desfigurado foi encontrado no rio Tallahassee, 3 dias depois após seu sequestro.
A identificação do corpo era muito difícil devido aos espancamentos e lesões, mas ele foi identificado graças a um anel que usava e que tinha sido de seu pai. Sua mãe havia dado a ele no dia anterior à viagem para a casa de seu tio. Os irmãos Bryant foram acusados oficialmente pelo desaparecimento do menino e foram presos no início de setembro, mas logo depois foram soltos. Nunca houve justiça para Emmett. As fotos terríveis de seu velório com o caixão aberto rodaram o mundo. 60 anos depois, Caroline Brand, a jovem que havia acusado Emmett de assediá-la, assumira que mentiu na época. Após serem acusados pelo roubo de uma vaca e o assassinato de um xerife, uma família foi levada à prisão, onde uma multidão enfurecida se reuniu com o intuito de lixá-los. Logo o grupo invadiu a prisão onde a família estava presa e surraram todos a ponto de cegar o carcereiro para que o guarda não pudesse reconhecer nenhum dos invasores depois. Lauren Nelson, que obteve permissão para cuidar de sua filha, Carrie, de 2 anos, foi estuprada por todos os homens em frente à criança, enquanto Lawrence, seu filho, simplesmente foi apedrejado em sua cela. Depois de muitos serem esmurrados e chutados, os 3 foram carregados até a famosa ponte de aço sobre o Rio Norte canadense, a 9 quilômetros do local. A mulher teve tempo de deixar sua filha Carrie na extremidade esquerda da ponte antes de ser arrastada com o filho para o outro lado. Um laço foi amarrado ao redor do pescoço de Laura e Lawrence e eles foram jogados da ponte, sob uivos de celebração. Às 11 da manhã, uma multidão de pessoas posou para o fotógrafo George Henry e um cartão postal grotesco da cena de assassinato foi feito. James Byrd Jr. James, um homem de 56 anos, foi sequestrado por supremacistas brancos no ano de 1998, na cidade de Jasper, Texas. James voltava de uma festa de aniversário quando lhe foi oferecida carona numa caminhonete dirigida por 3 jovens brancos. Byrd aceitou e foi levado para uma mata em um local afastado e espancado violentamente, depois sendo amarrado vivo a uma corrente, pelos pés, na traseira da caminhonete. Byrd, ainda vivo, foi arrastado por 7 quilômetros cidade adentro, tendo seu corpo completamente mutilado. O homem só veio a morrer quando sua cabeça foi arrancada ao se chocar com um cano de esgoto. Seu corpo foi abandonado em frente a uma igreja frequentada por negros. Para James, ao menos, houve justiça. 2 de seus assassinos foram condenados à morte. Em 2008, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou uma lei que levava seu nome. Lei esta que tornava hediondo os crimes raciais. Estes são alguns tristes exemplos dentre milhares que ocorreram em pouco mais de um século. Execuções como a de George Stinney, que inspirou o filme A Espera de um Milagre, e Josh Brown, linchado após esbarrar em uma mulher a caminho do trabalho, ainda foram muito frequentes. Barbaridades como essa sempre ocorreram na história da humanidade, mas o que aqui choca é que se passam em uma época atual e em um país supostamente democrático, seguro e justo, que explana esses valores para o mundo aos 4 ventos a todo momento. Agora, porém, as coisas começam a mudar. As pessoas tomam consciência, aos poucos, de que vidas negras importam.